Uningá, que o futuro é aqui. E estamos de volta aqui na nossa série de entrevistas, no nosso podcast, durante o simpósio Cultivo de Morangos, realizado aqui na cidade de Maringá, uma iniciativa do CREA, da AMEA, do IDR Paraná, diversos outros parceiros que a gente vê ao fundo aqui. E eu converso agora, a minha entrevistada é uma das principais palestrantes que veio aqui trazer experiências, trazer informações sobre o cultivo de morangos. É a engenheira agrônoma Maria Aparecida Cacilha Zavadniak. Ela também é professora de pragas agrícolas da Universidade Federal do Paraná. Seja bem-vinda, professora. Obrigada pelo convite. Hoje a senhora veio falar sobre o manejo integrado de pragas no morangueiro. Primeira pergunta para a senhora, quais estratégias que o produtor de morango ele tem disponível para o controle de pragas hoje? O morangueiro, ele não é só controle químico e nem controle biológico. Hoje o produtor tem várias ferramentas preconizadas pela ciência, divulgadas pela extensão, e é uma troca de informações constante. O produtor também nos ensina muito e a gente leva isso através dos eventos, essa oportunidade hoje, por exemplo, que a gente está tendo. Manejo integrado de pragas, ele envolve várias estratégias, como controle cultural, plantio de mudas certificadas em locais adequados, se for no solo, fazer análise de solo, análise nematológica, acompanhar esse desenvolvimento das plantas através de tratos culturais adequados, não adensar muito as plantas porque dificulta a visualização, a colheita, vai ficando falta de ventilação. Tem outras táticas também, como controle biológico. Hoje, além do incremento, a gente está aprendendo a deixar os inimigos naturais no entorno. A gente pode comprar inimigos naturais. O mercado hoje ele fornece muitos agentes biológicos, tanto macrobiológicos quanto microbiológicos. Então, o morangueiro hoje não é só controle químico. O morangueiro hoje ele tem várias ferramentas. Por exemplo, as armadilhas. O produtor ele pode pintar a armadilha amarela, pode pintar a armadilha azul para controlar insetos voadores e fazer captura massal também. Então ele detecta aonde que ele está vindo, a praga onde que está vindo, se é necessário ou não o controle. Temos muitas oportunidades hoje, então o produtor ele tem que ir atrás dessas ferramentas, ele tem que adaptar e procurar um engenheiro agrônomo que possa ajudá-lo nessa construção do manejo integrado, nessas estratégias de uma forma barata, né? Nada muito sofisticado, ele pode adaptar, ele pode fazer essas estratégias na própria área rural dele. Então, não se torna nada muito caro, nada muito dispendioso. No caso, a produção de morangos, o morangueiro em si, ele é uma planta que atrai muitas pragas ou não? Olha, se você for enumerar, no cultivo do solo é aproximadamente 15 que tem registros na literatura. Quando subiu para o substrato, em função da ergonomia, em função da tratos culturais e colheita facilitada, hoje nós temos registro de 20. Puxa, mas tem mais bicho? Não, é que a ciência está mudando, a ciência está contribuindo, descobrindo o nome de bichos que já estavam lá. Muitas vezes são várias espécies, então por isso está aumentando em número. Em termos de pragas novas, podemos elencar 3, que seria a Duponquelia, a lagarta da coroa, que ela entrou no Brasil em 2010, ela foi introduzida e foi o primeiro registro na América Latina. Nós temos trabalhado com ela no nosso laboratório de controle biológico na universidade, capacitando estudantes, fazendo diversos projetos de pesquisa lá com ela. Tem também a Drosophila Suzuki,
foi descoberta no Rio Grande do Sul em 2014 e se alastrou pelo Brasil inteiro. Essa praga é uma mosquinha que causa ferimentos no fruto, o fruto se liquefaz, ele se deteriora por micro-organismos, é uma praga bastante severa. E tem também Fungus gnats, que é uma mosquinha que fica no substrato. Mas essa era uma praga antiga, só a gente foi descobrindo que são várias espécies, não é uma só. Então, elencando mesmo nova, só tem duas, que é a Drosophila e a Dupont-Kelly. O restante já existia lá. Só foi mais ou menos favorecido em função da cobertura, a plasticultura, não chove, então evita que a chuva arraste. Proporciona maior ataque de ácaros, pulgões e mosca branca. Nesse caso, então, o produtor tem que tomar alguns cuidados com essas pragas que eram antigas, né? Mas a plasticultura favoreceu a ocorrência dela. A gente sabe que todas as pragas, elas causam prejuízo, mas tem aquela que o produtor tem que ficar mais atento no morangueiro? Hoje, teria o Phytonemos pallidus, que é o ácaro do enfesamento. Ele causa bronzeamento e rachadura de frutos. A planta produz, mas produz menos e os frutos de uma qualidade inferior. A principal característica, quando a gente batia o olho, era a flor preta, flor com miolo preto. Aí entrou um grande surto, ocorreu um grande surto de nematóide foliar. Ele entrou com mudas e se alastrou pelo Brasil inteiro. É praga quarentenária? Não. Já tinha registro desse bicho no Brasil desde 1985. Entrou com mudas e daí proporcionou uma infestação maior. Hoje a gente já está sabendo controlar mais, manejar melhor esse bicho, né? Então o Aphelencoides, ele na safra de 2020, 21, 22 principalmente, ele causou um impacto muito grande na produção. As plantas tiveram que ser erradicadas porque não estavam produzindo. Aqueles que tinham um espaçamento um pouquinho maior e fizeram aplicações de bacilos, aplicações de produtos biológicos, conseguiram manejar e hoje já estão produzindo com essas plantas. Aqueles que estavam com plantio muito adensado, tiveram dificuldade de controle, aí a recomendação é erradicar, queimar essas plantas. Então, hoje a mais severa seria o Aphelencoides. E o Phytonemos, né? Os restantes das outras pragas, elas são manejadas. Correto. No caso, tem aquele produtor que tem um cultivo no solo. No caso de ele levar essas mudas, que a gente chama slabs, né? Nos slabs, existe o risco de pragas também subirem? A gente falava, nematóide agora no substrato não vai ser problema. E porque o produtor que compra mudas verdes, como a gente chama, ou que produz, compra mudas não certificadas com terra, pode ter nematóide. Então, praga de solo, nematóide, também subiu, que é na raiz. Vimos corós, também comum no solo. Quando vai solo contaminado ou muda verde contaminada, não certificada, vai para o substrato, vai também. Fungus gnats, que é bradísia, ele já existia no solo. A gente tem registros fotográficos desde 2008, 2007. No substrato, ele encontrou um ambiente extremamente favorável, que é a umidade, um local aberto, buraco onde é feito o transplantio é muito grande, então ele tem uma superfície para oviposição muito grande. Fungus gnats veio do solo e se transformou numa praga bastante séria. Então, esses são os mais típicos, né? São essas três. Tá certo. A senhora, como professora lá da UFPR, a gente sabe que vocês estão trabalhando constantemente nessa questão de pragas, na cultura do morango. Tem alguma novidade que a senhora pode apresentar para a gente aqui em primeira mão? Bom, a gente está trabalhando num projeto
de armadilhas com feromônios para Duponquelia. É uma parceria dentro de departamentos de pesquisadores da universidade. Em breve a gente espera trazer para o produtor um feromônio para praga, para Duponquelia, que a gente tem trabalhado há anos, um produto barato, sintético, produzido no Brasil, né? Então, a próxima etapa seria procurar parceiros, né, que façam essa comercialização, porque a universidade ela faz a pesquisa, ela não faz a venda, né? Ela só comunica aos parceiros essa disponibilidade de novas tecnologias. Tem também o uso de fungos, que é fantástico. Para controle de pragas do morangueiro é também fantástico. Tem a linha de pesquisa bastante forte, também vai precisar logo de parceiros, que tem bastante coisa bacana para oferecer para o produtor. Olha aí que interessante. Daqui a pouquinho eu trago uma outra entrevista. É com uma aluna sua? Ou ela é orientada, ela é agrônoma. Agrônoma. Isso, e foi estagiária. Quando a produção integrada de morangos começou no Paraná, ela foi estagiária, se especializou no morangueiro. Hoje ela é instrutora do Senar e ela faz especialização comigo. E eu dei para ela esse desafio de fazer uma pesquisa bibliográfica. Puxa, tem essa praga nova. O que a gente sabe desse bicho, né? A praga nova é um nematóide. É o nematóide, o Aphelencoides. O que a gente sabe? A gente não sabe nada. Qual que é o controle? O que está sendo recomendado? A gente não sabia nada. E ela enfrentou o desafio, fez uma revisão bibliográfica bem extensa, bem completa. Vamos ver se logo a gente produz um material para produtor, para orientar o produtor. Olha que interessante. Daqui a pouquinho eu trago os detalhes, todos os conteúdos. O nome dessa orientanda sua, como que é o nome Eneida. dela? Eneida. Daqui a pouquinho então a gente fala com a Eneida. E esse nematóide, pelas outras entrevistas que eu conversei, é o grande desafio, ou um dos grandes desafios do morangueiro, né? Sim, dos produtores. Sim. No Paraná, ali, a gente já está mais ou menos dominando, né? Ele procurando, através do manejo, não do controle, do manejo da planta, a gente já está sabendo mais ou menos como orientar o produtor, mas a gente tem notícias ainda pelo Brasil que o pessoal sem ainda esse conhecimento está ainda fazendo algumas coisas que está favorecendo ainda o bicho, como plantas muito juntas, muita umidade, muita aplicação de produtos registrados para outras pragas, usando para ele. Isso a gente está alertando que vai dar consequências de resistências para ácaro, para pragas comuns, vai dar problema no futuro, né? Porque a aplicação sucessiva de um acaricida ou de um inseticida, que não tem estudos para o nematóide, vai nos trazer problemas mais na frente. O produtor vai sentir alguns problemas de controle no futuro, para outras pragas que não o nematóide, né? Olha a importância, então, para a academia, para todo o agronegócio paranaense e brasileiro. Vocês já descobriram até o nome do nematóide. Sim. Ele já era identificado, né, no Brasil, e ali no Paraná ele foi levado para um laboratório, o Marcos Henriette, o nematologista já identificou, tanto a nível morfológico quanto por biologia molecular. Então, está comprovado cientificamente que é ele, né? As amostras de plantas que eram levadas, no começo tinham 1.000, 2.000 indivíduos em 10 gramas de flor. Quando o produtor desconfia, a melhor coisa é levar para um laboratório. O achômetro não dá certo. Tem que levar para uma instituição que diga é ou não é. E aí procurar um engenheiro agrônomo para resolver o problema, né? Principalmente, tem flor preta, leva essa flor e o laboratório determina. Tem muito ou não é ele, é o ácaro do enfesamento. Tá certo, então. A gente falou aqui com a Maria Aparecida Cacilha Zawadniak. Isto. É origem o quê? Eu sou italiana, mas o meu marido é polonês.
Olha aí, então, ela Descendente polonês. Descendente polonês. Ela falou sobre o manejo integrado de pragas. Tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de falar? Não, agradeço a oportunidade de estar divulgando o trabalho. Tá certo, então, vamos ficando por aqui com mais essa entrevista, que foi muito interessante, esse tema que foi apresentado aqui durante o simpósio Cultivo de Morangos. Essa e as outras entrevistas que produzimos aqui, você pode conferir no canal do YouTube do Centro Universitário aqui em Uningá, e também pelo canal do IDR Paraná e pelo canal do YouTube do Canal do Agro.